Olá, pessoal. Bom, eh, esse é o nosso primeiro vídeo, né, da aula de laboratório de análise de material produção didática. Então, eu queria só rebobinar aqui um pouquinho a fita, do que eu falei para vocês na aula, sobre quando estamos elaborando um material e que as críticas virão, né, sobre esse material, como a gente reage. Então eu queria dar uma sugestão aqui para vocês assistirem um documentário. O nome do documentário é Brinquedos que Marcaram Época. Esse documentário está no Netflix. E, na verdade, ele tem o documentário tem toda uma história quando um brinquedo vai substituindo o outro. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu queria dividir isso com vocês, é o episódio do He-Man. He-Man foi um desenho, extremamente famoso na década de 80. E por que que ele é tão interessante para nós que estamos hoje, criando um material e um brinquedo pedagógico? Eh, He-Man é como um brinquedo, ele retrata a forma de um bárbaro, né, como se fosse um Conan. Seria um rapaz que estaria salvando o universo, né, como todo brinquedo tem o lado bom e o lado mal, então das forças do mal. E aí, o que é mais interessante nesse documentário, são as falas que eu queria que vocês, tivessem aí o cuidado de assistir, porque nós vamos fazer um fórum. E aí eu queria que a participação de vocês nesse fórum é exatamente para essas nuances que eu estou pedindo para vocês, observarem. Como cada criador que fazia parte de uma equipe, né, de 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 invenção ali daquele brinquedo em si, como cada um reage a uma negativa, como cada um reagiu a uma necessidade momentânea ali, naquele momento, até de apresentação do projeto para empresas que comprariam o o o projeto em si. Então, esse documentário do He-Man, ele mostra todas as dificuldades que a equipe teve e todas as formas que a equipe teve que se reinventar para que o boneco ficasse durante décadas em sucesso, fabricando e ganhando milhões de dólares, por exemplo. Então, eu pensando, assim, na hora que eu estava assistindo o documentário, eu pensei na gente, eu pensei nas nossas aulas, né. O quanto às vezes uma criança vem com uma demanda e a gente, às vezes, não quer escutar aquela demanda. Então, o máximo que eu achei desse episódio, dessa série sobre o He-Man, é que eles foram fazer pesquisa. Eles fizeram pesquisa com as crianças, para entender o que que as crianças queriam naquele período histórico. E o porquê que um brinquedo passa a ser obsoleto em outro momento histórico. E a necessidade que a equipe teve de se reunir para se reinventar, para trazer outras características desse mesmo boneco. Então, vale a pena a gente assistir esse documentário. Se vocês quiserem assistir sobre todos, vai ser muito interessante, claro. Mas se vocês assistirem o He-Man, vocês vão entender que o He-Man, ele já foi criado num momento onde a Barbie deixa de fazer um pouco de sucesso e que se começa a pensar numa brincadeira masculina, numa brincadeira para os meninos. E é muito interessante que eles escutam dos meninos que os meninos gostam de ter a força. Então, o próprio slogan do personagem, ele traz esse grito: "Eu tenho a força". Então, o que que isso deixa de aprendizado para a gente que está criando um material pedagógico.
deixa que a gente tem que ouvir as pessoas. A gente tem que aceitar o que as pessoas estão falando. E aí eu quero dar aqui a vocês, claro e evidente, que cada grupo está trazendo aí um norte, um interesse. Pensem bastante nesse momento de reclusão que nós estamos forçados a fazer, cerceados. Pensem que vocês podem aproveitar muito esse momento para estudarem novas possibilidades. Eu acredito e eu tenho, eh, eu não vou dizer a certeza, né, porque eu não tenho bola de cristal, mas eu quero acreditar que vocês terão excelentes ideias. É um momento de muitas vezes essa reclusão, é um momento da gente parar e olhar, de fato, para novos horizontes, para as novas possibilidades, tá certo? Então assistam esse episódio, tá bom? E depois eu vou fazer um fórum sobre isso. Queria que vocês lessem algo sobre, eh, o poder dessa criação, né, o que que isso pode trazer de benefícios para a gente também. Então eu acho que a gente se fortalece muito nesse momento agora, para a gente poder se dedicar a aprender um pouco mais. Eu hoje estou aqui, mais uma vez aprendendo. Vocês estão me vendo com esse fone aqui, ó. É porque eu fiz uma aula, já gravada no YouTube, e a aula não ficou boa. O vídeo ficou partindo, a minha fala ficou partida. E aí uma fala partida é de pouca compreensão. Então eu aqui tive que aprender a mexer num outro num outro programa, né, é um laboratório de vídeo que a gente teve que baixar para eu aprender a manusear e fazer um vídeo de qualidade. Então todos os dias nós estamos aprendendo. Assistam esse episódio que vocês vão ver o quanto eles tiveram que se reinventar, né, para fazer com que o boneco, que é o tema central da do projeto, teve que se reinventar, se remodelar, se adaptar, até mesmo para satisfazer as grandes empresas, que estariam investindo milhões de dólares em cima desse projeto. Então eu acho que é por aí, tá bom? Muito em breve a gente vai criar uma discussão sobre isso, tá bem? E eu aguardo, eh, eu vou dar um tempinho a vocês, para vocês, prepararem essa escrita. Pode ser, sem ser essa semana, agora a próxima, né, para vocês encaminharem para o meu e-mail a parte escrita. E aí eu quero dizer a vocês o seguinte: criem os jogos, criem os jogos de tabuleiro, criem. Vamos entrar naquela plataformazinha que eu mandei para vocês um link. Comecem a aprender. Sejamos curiosos nesse momento, tá bom? Porque se nós aproveitarmos esse momento para deixar tudo prontinho, a gente só vai entrar no Fab Lab para produzir. E aí a gente tem ganhos, ganhos de tempo, tá bom? A parte escrita, a parte acadêmica, geralmente é a parte que dá mais trabalho. Então, vamos escrever, tá bom? Então, assistam, por favor. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau.